Olá meninas, vim contar hoje aqui uma coisa que eu prometi pra vocês sobre a minha ida lá pra fora. Por que eu fui, como é que eu fui, como foi lá. Lu, como é que é Londres? Lu, como é que é Paris? Tudo ligado à nossa interação, à nossa socialização. E agora eu vou contar pra vocês. Vamos lá? Gente, olha só, eu tinha acabado de me formar em fonoaudiologia. Eu tinha 23 anos. E daí começaria a atender em consultório e tal. Só que eu queria mais. Eu queria estudar sobre comunicação, pós-graduação, como trabalha com as crianças, como trabalha com os adultos, qual que é a diferença da nossa comunicação para os estados diferentes, para os países diferentes. Eu queria entender um pouco mais. Nós temos aqui no Brasil regras de comportamentos, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Será que ela é assim também? Onde é de uma forma, onde é de outra? Para entender a todas as pessoas. Por que algumas famílias fazem assim? Por que outras famílias agem de forma diferente? E lá eu pude compreender muita coisa. Tá, tudo bem. Estava eu em Búzios, nas férias de final de faculdade, acho que foi 2003, 2004. Passei lá 2 meses em Búzios. E de lá eu teria que determinar se eu ia morar no Rio de Janeiro, trabalhar, se eu ia morar em Minas, ou o que eu ia fazer. Um amigo falou pra mim, um amigo muito querido, falou pra mim: Lu, por que você não faz essa pós fora? E eu pensei, nossa, seria um sonho, né? Porque eles estão muito à frente de nós brasileiros e seria uma oportunidade de ver essa diferenciação. E aí eu comecei a sonhar muito com isso, com todas essas diferenças, com conhecer lugares diferentes, não só os lugares, mas pessoas diferentes, que pensam diferente, que levam a vida de uma forma diferente no sentido de lidar com as situações. Eu queria ver como é que as pessoas de cada país lidavam com as situações. Pois bem, fui primeiro para Lisboa, que é onde eu iria fazer a minha pós-graduação. Chegando em Lisboa, eu pensei, olha, estou chegando num país diferente, onde eu vou morar, né? Não para conhecer exatamente, para morar, para passar aqui mais de 2 anos. Então eu preciso me socializar, eu preciso conhecer como é que funciona. A primeira coisa que eu fiz, cheguei no aeroporto, fui para casa, dormi, descansar do voo, né? Porque afinal são muitas horas de voo. Fui descansar. Quando eu acordei, abri os olhos, falei, o que eu vou fazer primeiro aqui? Acho que era até final de semana. Eu pensei, de manhã, eu pensei, eu vou na banca comprar um jornal. Afinal, eu vou fazer uma pós-graduação aqui em Lisboa e eu não sei como se escreve em português de Portugal. Afinal, eles falam muito diferente. Eu falei, eu vou comprar um jornal para eu entender mais ou menos como é a fala deles, como é a escrita deles, enfim. Até porque, depois na pós, eu perdi muitos pontos por escrever de forma errada, não errada, é porque lá eles escrevem, estou a falar, algumas coisas muito diferentes, muitas palavras têm significados diferentes, então a gente costuma escrever o do Brasil, mas, enfim, quando eu peguei o sotaque português, a escrita portuguesa, enfim, essa foi a minha primeira questão lá. Tudo bem, cheguei na banca para comprar um jornal, gente, falei, vou comprar um jornal. Cheguei lá, tava o senhor lá na banca, organizando os jornais, tudo bonitinho. Cheguei lá feliz da vida, falei, ai, super curiosa, pra saber como é que é, eles escrevem, meu Deus. E eu lá naquela agitação, né? Aí cheguei na banca, oi, tudo bem, bom dia pro senhor, como é que o senhor tá? E tal, eu queria comprar um jornal, né? Toda feliz e saltitante. Ele virou pra mim e falou assim, não está vendo. Gente, é sério. O senhor ficou bravo comigo. Ele perguntou assim, se eu não estava vendo. Não está vendo que estou ao armário, os jornais, não estou vendendo, ainda estou ao armário. Eu pensei, hein? Se fosse aqui no Brasil, a pessoa parava, o que estivesse fazendo, ela podia estar plantando bananeira pendurada no lustre, que ela ia descer e atender o cliente para não perder o cliente. Lá não, ele fez uma grosseria comigo. E até então eu pensei, gente, que estranho, né? Mas não consegui entender direito ainda fiquei assim com interrogação na cabeça. O que será que aconteceu, né? Deve estar de muito mau humor, alguma coisa aconteceu muito ruim pra ele.
Mas tudo bem, no dia eu até fui dar uma volta. Lembro que eu fui no supermercado conhecer como é que era. Aí fui na padaria tomar um café, fui num café lá tomar um café pra conhecer os cafés de Portugal. Queria comer um pastel de Belém, apesar de não estar em Belém, no bairro Belém naquele dia. Eu tava no bairro onde eu morei primeiro, que era em Arroios, um bairro que se chama Arroios. Eu também tenho os pastéis de Belém, não os feitos em Belém, no bairro de Belém, mas tem também os pastéis de Belém. Aí fui lá, comi os pastéis e tal, falei, vou manter minha calma, tudo bem. Voltando pra banca, eu estava passando na calçada, andando, ainda com os pastéis de Belém, umas sacolinhas na mão, que eu tava levando pra casa, tinha feito umas comprinhas, supermercado. Tá, passei na banca de novo, falei, tudo bem, senhor, agora eu posso comprar o jornal? Aí tudo bem, ele me vendeu o jornal, assim, aqueles portugueses meio fechados e tal, eu comprei o jornal e fui pra casa. Cheguei em casa, pensei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu naquela banca de jornal, hoje mais cedo? Eu não sei o que aconteceu. Mas eu fiquei assim, bom, esquece, passa pra frente. Aí tudo bem, na hora que eu estava voltando pra casa, eu tava nessa parte, desculpa, eu pulei. Estava voltando pra casa, vinha uma senhorinha na calçada, andando de lá, e tropeçou na minha frente, assim, um pouco pra lá, tropeçou. Não está enxergar, eu choro, não vesti nada, não enxergas. Eu assim, oi? Tchau. Fica com Deus, e de vez em quando boa noite, sentimento nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, a minha boca dando volta no seu beijo, volta a ser como era antes, que eu te... Gente, vamos lá, vou só pra dar uma descontraída, essa beleza, ufa, Maria. Só pra dar uma descontraída, porque é tenso. Aí eu falei assim, não, mas ela não viu, ela tropeçou. Quando ela viu o meu sotaque brasileiro, brasileira, e você, que no seu país são só tiros? Pensei, hein? Aí eu comecei a ver, gente, que não é porque eles estão de mau humor. Isso é uma coisa um pouco natural pra eles. Se uma pessoa fala assim com a outra, não é uma coisa, nossa, tô sentindo mal, me feriu, me machucou. Não existe isso. Não é isso. Não é isso. É uma forma de comunicação que eles têm. Depois eu fui entendendo isso mais, aconteceram várias outras coisas que eu posso dar exemplo para vocês. Por exemplo, na faculdade mesmo, eu entrei na faculdade e na minha sala tinha o quê? Uns 30 alunos, mais ou menos. 28 portugueses e 2 brasileiros. Eu e mais uma pessoa. Nós estávamos fazendo trabalho em grupo e discute uma coisa aqui, discute uma coisa ali e tal. Uma colega, uma amiga minha, conhecida minha, falou pra outra, cala-te que eu estou a falar. Aí eu pensei, ei, eu ia falar meu, né, porque eu tô em São Paulo, já é meu. Olha os lugares. Você tá mandando ela calar a boca? Foi isso? Eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, mas vocês brasileiros são muito sensíveis. E aí eu comecei, aí ela não ligou, ela achou normal, a menina que ela pediu pra calar a boca, enfim. E aí eu comecei a perceber que isso é uma coisa natural deles. Mas até esse dia chegar, demorou um pouquinho, porque eu já levei muitas chibatadas, assim, ó, várias. Eu lembro que eu fui no aquário, no zoológico, que eu queria ver os golfinhos pulando, pulando nas piscinas. E aí peguei um táxi, fui. Cheguei no aquário. Na hora que eu cheguei na porta do aquário, eu falei, tem os golfinhos hoje e tal. A menina falou pra mim, não tem os golfinhos, tá muito frio. Os golfinhos é só no verão, são só no verão. Aí eu falei, mentira, não tem os golfinhos hoje, show? Não tem. Aí eu falei, então nem vou. Falei, eu vou voltar pro táxi então, vou embora. Não vou ver os bichinhos, tipo, elefante, leão, essas coisas que eu via muito no Brasil. Falei, não. O dia que tiver o golfinho eu volto. Voltei pro táxi, na hora que eu entrei no táxi, ele virou e falou assim, o que aconteceste? Eu falei, eu queria ver os golfinhos, mas tá um pouco frio, ele só vem no verão. Tá vendo? Alguma coisa tu aprontaste pra merecer isso.
Eu olhei pra cara dele, eu já tava ficando acostumada a levar toma, 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 toma. Aí eu olhei pra cara dele e falei, tá bom, bora, aprender esse tal. Aí eu comecei a ver que tipo, não era, que nós brasileiros somos muito simpáticos, nós brasileiros somos muito acolhedores, nós brasileiros temos muita energia, muita alegria, coisa que eles não têm lá. Não é que não tem lá, é muito diferente. É outra coisa, é muito diferente. E aí, quando eu entendi isso, qualquer coisa que me falassem, tipo, cagar na minha cabeça, que eu já tava achando normal, entendeu? Tá tudo bem. Obrigada, só faltava agradecer, né? Muito obrigada por você ter cagado na minha cabeça. Gente, todas as vezes que eu venho pro Brasil, que eu vinha na época que eu morava lá, e toda vez que eu desço no Brasil, eu sinto uma energia que me arrepia inteira. Isso é o quê? Isso é o calor humano do brasileiro, que eles não têm lá. Quem morou fora sabe o que eu tô falando. Porque quem só passeia lá fora não vive esses momentos. Eles não vivem esses momentos. Então, só mesmo quem morou no local é que sabe. Então, são momentos que eu vivi lá. E isso foi só o começo. Isso foi a minha chegada. A grande triunfal chegada. Gente, hoje, por isso hoje, na minha vida, se eu levo uma chibatada dessa, se alguém falou de mim, se alguém gritou ali, se eu, sei lá, no volante fiz alguma coisa, ou se... Gente, pra mim, não me abala em nada. Porque isso que eu contei pra vocês foi um pedacinho dos primeiros dias. Vocês imaginam o que eu passei lá durante esses 3 anos. Mas óbvio que, depois de ter chorado durante 3 meses, eu me fortaleci. Eu virei uma fortaleza e nada mais me abalava. Nada mais me abalava. E pior, eu devo ter ficado igual. Eu acho que eu fiquei igual a eles. Agora eu voltei pro Brasil já tem uns anos, fui melhorando tudo de novo, fui ficando joinha, mas na época eu acho que eu fiquei igual. Porque pra você conseguir conviver naquele meio, tem que ser no toma lá da cá. Porque senão você só leva, não funciona, né? Não funciona. Então você tem que ficar esperto no pedalar Robinho. Então eu coloquei aquilo na minha vida para funcionar também. E foi maravilhoso, depois deu tudo certo. Eu fiz minha pós-graduação lá, percebi o quanto a comunicação deles era diferente, o quanto eles lidam com questão de saudade, zero praticamente. Não existe muito isso, tô morrendo de saudade. Não é uma coisa muito comum, né? Ter sentimento, ter saudade. As famílias não são assim tão unidas como aqui, é muito diferente. Outro dia eu tava assistindo uma live do Ícaro de Carvalho. O Ícaro tava fazendo uma live, acho que foi antes de ontem. E a live ele tava falando isso, por que a gente não valoriza o que nós temos aqui no Brasil? Por que nós não valorizamos? Se o Rio de Janeiro é tão maravilhoso, violento, claro. Mas tirando isso, é a cidade pra mim mais linda do mundo. Eu acho que assim, equiparada com Barcelona, que eu acho muito lindo também. Tem muitas cidades lindas, maravilhosas. Mas, tá, vamos falar de Paris. O Ícaro estava falando assim, gente, sai aqui do Rio de Janeiro, praia, sol, né? Tem tudo, cinema, teatro. Eu, particularmente, conheço Paris, conheço. Né? Fui lá, dei aquele passeio de barquinho no Rio Sena, subi a Torre Eiffel, fui nos cafés, fui na Notre Dame, no museu, vi Mona Lisa, tudo bonitinho. É um lugar que eu me apaixonei. Não é um lugar que eu me apaixonei, Paris. E o Igor tava falando exatamente isso, o Igor tava falando assim, vai pra Paris, naquela Torre Eiffel, que é cheia de arcos. Vem aquela piscina maravilhosa, lá tudo bem ok, muito bonita, mas, e aqueles cafés que vendem aquelas baguetes, panines, né, que eles falam, lá assim, aquelas baguetes panines duras, que vendem por 5 euros. A gente paga 5 euros naquilo, que hoje em dia o euro tá o quê, 4 reais? 20 reais, uma baguete daquela, pra quase quebrar o dente, pra sentar, tomar um café, não, tudo bem, os cafés lá são muito gostosos, os ambientes são muito gostosos. Mas assim, nada que o Brasil não possa oferecer. Então assim, eu tô falando isso só pra gente valorizar um pouquinho o Brasil também. Então, assim, Portugal é isso, gente. Eu tenho vários amigos lá hoje, porque, afinal, eu estudei com pessoas lá durante 3 anos, falo com essas pessoas até hoje. Tem até uma amiga minha que, se ela ver esse post, a Kátia, a Ká, mora lá, teve gêmeos agora, deve até vir no Brasil, nunca veio ao Brasil, chamou ela, ó, há anos, há mais de 10 anos.
E ela era louca pra conhecer o carnaval aqui. Por quê? Vou contar mais um caso pra vocês que eu lembrei. Cheguei na faculdade. Aí como era pós-graduação e tudo mais, no primeiro dia eu não levei nada. Eu levei a bolsa. Não levei lápis, caneta. Porque normalmente no primeiro dia aqui no Brasil, o que a gente fala? Levanta, se apresenta, fala o nome, por que tá fazendo aquele curso e tal. Lá, não, eles já deram alguma matéria. E aí todo mundo, nossa, mas a brasileira não trouxe folha, não trouxe papel, a brasileira não trouxe nada. Aí eu falei assim, eu tinha acabado de chegar lá, tipo, na semana seguinte eu fui pra faculdade. E aí eu falei, vou tirar uma onda com esse pessoal, que eu nem conhecia direito. E eles lá numa marra danada comigo, que é brasileira. Aí as piadas que a gente faz aqui no Brasil com português, lá eles fazem com os brasileiros. Então eles começaram a fazer várias piadas comigo, sofri bullying, gente, bullying. Bullying, mas até então eu já tinha passado aquela semana experimental de toma lá da cá, que eu já tava começando a ficar esperta. Aí eu falei, tá bom, tô me amadurecendo aqui nesse processo, que vocês já vão me conhecer, porque eu sou boa eu sou uma pessoa adaptável a mudanças, muito, e a concentrar nisso, no meu comportamento, até porque eu trabalho com isso, né? Então tudo bem, levei vários, e aí eles começaram a tirar muito com a minha cara. Aí eu virei e falei assim, mas vocês não sabem por que eu não trouxe? Jura que vocês não sabem? Aí eles, não, por quê, não sei o quê. Eu falei, gente, lá no Brasil não tem esse negócio de papel e caneta, não. Até porque assim, a gente vai muito pra lá, mas não são todos os portugueses que vêm ao Brasil. Vou viajar, vou pro Brasil. Né? Não são muitos, são poucos. Então, eu falei, eles não têm muito conhecimento. Eu percebi que eles não têm, por mais disso, que tem um estudo e tal, eles não têm muito conhecimento de como é exatamente. Como a gente aqui tem milhares, nós temos milhares de brasileiros que moram lá. Todo mundo tem um parente que mora em Portugal, que mora em Londres, ou que mora na França, ou no Canadá, fora, ou em Orlando, enfim. Lá eles não têm tanto esse costume, pelo menos na época não tinha, né? Não tem tanto. E aí tudo bem. Aí eles falaram, mas como é que você escreve? Eu falei, gente, lá no Brasil eu já cuido das pedras. Amanhã eu vou trazer minha pedra, pra eu lapidar, pega a pedra e tá. Todo mundo, jura? Não acredito, jura? Eu falei, sim, amanhã eu vou trazer. Ficou todo mundo de cara. Gente, eles acreditaram. Todo mundo com faculdade, todo mundo em pós-graduação. Porque pra eles, pra muitas pessoas lá, o que é o Brasil? É a Amazônia e é carnaval. Tirando isso, eles não sabem o que é Brasil. Então assim, ou é Amazônia, só tem planta, tigre, pedra, escreve, lapida, ou é carnaval e mulher pelada. Mulher aqui só serve, sabe? Só mulher pelada pra tirar roupa, porque lá não existe isso. Essa questão de mulher pelada, uma outra coisa que eu quero contar pra vocês. Quando eu fui à praia com as minhas amigas da faculdade. Mas enfim, eu falei pra eles que tinha, só pra completar o assunto, eu falei pra eles que lapidava as pedras, eles ficaram até o final da aula acreditando, né? Chegou no final da aula, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês que vivem na Idade da Pedra, de pensar que o Brasil é atrasado desse jeito. Pelo contrário, nós estamos muito à frente deles em muitas coisas, E aí, e na época, eu lembro que tinha essas questões de colocar carga no celular. Eu cheguei lá, comprei um celular, e aí carregava tudo no multibanco, resolvia tudo no caixa eletrônico. Aqui não tinha isso ainda não. Lá era tudo, você pagava as contas, colocava crédito no celular, colocava negócio pro mercado, tudo ali no caixa eletrônico você resolvia. Transferia, não sei o quê. Eu lembro que assim, eram muitas coisas, e hoje a gente consegue fazer no celular, por exemplo, colocar coisas de vale transporte lá. Já tinha, aqui agora tem, mas não tinha, a gente nem imaginava um negócio desse. Algumas coisas eles são à frente, outras coisas nós somos à frente. Mas aí, aproveitando essa questão de carnaval e mulher pelada, eu fui pra praia com as minhas amigas. Primeiro dia. Cheguei lá, aqui no Brasil nós usamos a parte de cima do biquíni, e a parte de baixo é um pouquinho menor atrás. Elas usam mesmo aquela, é quase um short, né? Uma calçolona mesmo, assim. Que é o natural deles, é a cultura deles. E aí entra na água, quando elas saíam da água,
parecia que tava assim, cagada, porque saía cheia de areia, a calcinha cheia de areia, ficava aquele negócio assim, sabe, pendurado atrás. Eu falava, misericórdia divina, que é isso, pelo amor de Deus. Aí conversei com uma das minhas amigas, a Kátia. Falei, Cá, pelo amor de Deus, você não pode usar essa calcinha, calçola desse jeito, que não sei o quê. Aí ela falou pra mim, Lu, você não tem vergonha de colocar bumbum de fora? Porque eu tava com a calcinha um pouquinho menor. Porque como é mostrar o peito pra gente aqui na praia, é mostrar bumbum lá pra eles. Então, na cabeça deles, mostrar o bumbum não podia. E eu estava mostrando o bumbum com uma calcinha um pouco menor. Não tava sem calcinha, tava com uma calcinha um pouco menor. Eu falei, isso é uma vergonha aqui, mostrar o bumbum desse jeito. Tem que tampar o bumbum. Eu pensei, meu Deus, mas desse jeito aí, de jeito nenhum. De jeito nenhum, fora que eu fico com o bumbum branco. E a gente foi discutindo isso, nós fomos discutindo isso por vários finais de semana, se era calcinha fina, se era calçolão, com qual que ia, nanana. Eu falei, calçolão, que eu não vou de jeito nenhum. Hoje até nós usamos aqui no Brasil, né, até umas mais altinhas, mais embaixo, mas na época, e também a delas é um pouquinho larga, eu acho que não fica tão bem composta. Passado um tempo, a gente naquela confusão de ir pra praia, qual biquíni que vai, eu vou com esse, eu vou com esse, eu vou com esse, eu vou com esse, todo mundo assustadíssima, com o biquíni da Lu. A Lu me coloca o bumbum todo de fora aqui na praia. Falei, gente, normal, isso pra mim é normal, mas eu ia com a parte de cima e elas não, porque pra elas já era normal, pra mim já não era comum. Então assim a gente fazia. Assim nós íamos na praia, cada uma com a sua cultura. Até que passou um ano e pouco, e a gente naquela situação, todo final de semana no verão, praia, e a gente ia. Teve um dia que eu vim ao Brasil algumas vezes, né? Uma das vezes que eu vim ao Brasil, elas, ai, traz esse biquíni pra mim. Traz esse. Gente, eu acho que eu coloquei esse biquíni fio dental lá em Portugal, viu? Não, brincadeira, mas eu ajudei, porque eu levei os biquínis para elas. Elas começaram a usar o biquíni parte de cima e parte de baixo menor. Apaixonaram depois com o biquíni brasileiro. E toda vez que eu vinha, elas falavam, ai, traz um biquíni para mim. Era um biquíni e as havaianas, porque não tinha lá. E elas eram apaixonadas nas minhas havaianas. E toda vez eu tinha que levar havaianas para elas e biquíni brasileiro. Havaianas brasileira e biquíni brasileiro. E é assim, gente, que a gente vai levando a vida. É um aprendendo com o outro, é um vendo o que é melhor para cada um. Tem histórias que não acabam mais de lá. A Ká, né, a Kátia acabou ficando muito minha amiga. E nós fizemos muitas viagens juntas. Por exemplo, nós fomos para Londres juntas, passamos muito tempo em Londres juntas. E daí tem 1.200 milhões de histórias. Nós fomos pro Algarve juntas. Para vocês terem ideia, ela morava em Lisboa, os pais dela moravam na Alemanha. E um belo dia, o Algarve é como se fosse o Búzios aqui do Brasil. É o Algarve lá de Lisboa, de Portugal. Lisboa não, de Portugal. E ela falou, vamos passar as férias na minha casa no Algarve, que os pais dela tinham casa no Algarve. Porque de lá a gente ia fazer essa viagem para a Alemanha, eram 24 horas que a gente ia pegar um carro para fazer, mas ela tinha que ir lá buscar o carro. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui com ela. Quando eu conheci a mãe dela portuguesa, daquelas de raiz, virou para mim e falou, brasileira? Ela tinha uma visão péssima de brasileira, ela nunca tinha me visto na vida dela. E olha, passamos mal bocados, sofri, chorei, largada, e não te esqueci, não, também passei, e te liguei ligada fora de hora, o que você tá fazendo agora? Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Só pra descontrair, gente, porque só assim mesmo, pra lembrar de tudo isso. A mãe dela falou, os brasileiros são muito mal vistos aqui, até porque muitos vão pra trabalhar, pegar o posicionamento deles lá, que não tinha sido o meu caso, que eu fui pra estudar. Mas enfim, ela veio com essa questão de carnaval, de que as mulheres aqui andam peladas e tal. E Amazônia e carnaval. Aí eu falei pra cá, eu expliquei pra ela, não, tia, não é assim. O Brasil é muito mais que isso. Né? Nós temos o DF lá, o Distrito Federal, onde toma
se contar muito mal, mas toma-se conta do Brasil. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é um poço de serviço, de trabalho, onde moram 13 milhões de pessoas na cidade, não tem nada de mato. Enfim, expliquei pra ela várias coisas aqui do Brasil. Falei pra ela de vários locais onde ela poderia se identificar. Expliquei como é que os meus pais eram, como é que eles trabalhavam, como é que eu fui para lá, por que eu fui para lá. Comecei várias coisas com ela muito legais. Mas assim, para conseguirmos chegar nessa conversa, teve uma certa resistência. Ela não aceitava a brasileira ser amiga da filha dela, Kátia. Imagina o que eu passei, gente. Imagine só o que eu passei. Quase que eu falei pra Kátia assim, Ká, quer saber? Quero sua amizade, não. Quero não. Brasileira é tudo coisa. Mas, gente, há muitas famílias lá. Tem isso. Óbvio que agora, isso foi 10 anos atrás que a gente se conheceu. Óbvio que agora o mundo está muito mais globalizado. Óbvio que agora com a internet eles ficam sabendo de muito mais coisas, mas estava começando isso ainda. Poucas pessoas tinham. Sabe? Nem Orkut tinha na época, não existia nem Orkut. Então, assim, era bem no inicinho mesmo. Então, eles não tinham muito conhecimento mesmo. Mas tudo bem. Fiquei lá naquele de conversa com a mãe dela. Até que um dia, a mãe dela sentiu vontade de conversar mais aberto comigo. E numa outra vez que a gente se encontrou, porque a gente se encontrou um pouquinho, e aí nós fomos para a Alemanha, eu e a Kátia. Passei 2 meses na Alemanha, em Augsburg, onde eu aprendi muito também. Com os adolescentes, com as pessoas, porque de lá nós saímos com os amigos dela, com as amigas dela. E a gente ia, tipo assim, vamos pro parque. Parque, gente. Era um pântano. Era um negócio assim, cheio de árvores, sabe? Que dava medo, pavor. Não era aquele negócio assim, gramado. Eram muitas árvores e tal. Aí dava 1h da manhã, a gente tava batendo papo e tal. Vamos pro parque. Eu falei, o quê? 1h da manhã, ir pra aquele meio do mato, não vou não. Eu falei, gente, vão assaltar a gente, vão agarrar a gente, vão matar a gente, vão não sei o quê. Porque essa é a cabeça do brasileiro, né? Porque aqui é o que acontece, infelizmente. E ela falou, que isso? Que nunca aconteceu isso, não existe isso. Gente, tá. E aí um dia eu fui pro parque, tipo 1h da manhã. Chegamos lá tudo escuro, gente, não tinha um poste. Tinha um poste no lugar. Aí sentamos lá, as pessoas levaram violão, começaram a cantar, levamos algumas coisinhas para comer, para beber, quase que um piquenique. Só que o pessoal falava alemão, olha que delícia. Eu tava lá com um monte de pessoas alemãs que falavam alemão, ou seja, nosso diálogo em inglês era bem difícil, porque um alemão falando inglês, não sei quem consegue entender aquilo. E, enfim, fiquei lá 1h. Mas assim, gente, isso dá um barulho. Vai chegar alguém aqui. Vai chegar alguém. E, gente, na cabeça deles não tem perigo nenhum. Realmente não tem. Eu lembro que quando eu mudei para Lisboa, eu tinha saído no jornal que o último assassinato tinha sido há 30 anos atrás. Vocês têm noção? Aqui tem milhões por dia, por minuto. O último assassinato lá tinha sido há 30 anos atrás, ou seja, nada acontece mesmo. Agora com essa invasão dos brasileiros lá, de muita gente, muita coisa foi mudando, né? Mas na época, assim, nada acontecia. Então, gente, o vídeo tá ficando um pouco grande. Tem muita coisa pra contar pra vocês, muita mesmo. De lá, de experiências que eu vivi sobre comunicação, sobre sociedade, sobre o que eles pensam em relação às coisas, sobre a Dona Lina, que foi uma senhorinha portuguesa, brava, hein? Os olhos azuis que me acolheu, que foi a minha tutora lá, porque quando eu levei o meu visto, eu fui como visto de estudante, e lá eu precisei renovar, porque senão eu teria que voltar aqui no Brasil para renovar. Não, eu poderia renovar lá. Só que para renovar lá, eu precisava de uma pessoa que se responsabilizasse por mim. Um português que tivesse patrimônio, aquelas coisas todas. E a Dona Lina me ajudou muito nisso. Eu tenho muita história da Dona Lina, do Alentejo, do marido, minha com muitas pessoas que eu conheci, com viagens que eu fiz. Gente, eu fiz tantas viagens de trem, de avião, porque assim, eu pensei, olha, já que eu estou aqui, eu preciso conhecer aqui, eu não vou ficar assim, clausurada em algum lugar, né? Eu pensei, eu vou conhecer. E como eu tinha o visto de estudante, eu tinha a carteirinha de estudante, tudo pra mim era muito fácil, porque
tudo era uma taxa muito pequena que eu pagava, então aí que eu aproveitei mesmo, porque eu era estudante realmente, e aproveitei muito mesmo. Eu peguei vários trens lá, de assim, de atravessar a França, atravessar cidade por cidade, de descer em cada cidade, de cada país para conhecer, dormir um dia em cada lugar, achando lugares para dormir sozinho. A Kátia foi em algumas comigo, né, algumas eu fiz com as amigas, com os amigos, mas a maioria eu fiz sozinha. Porque eu pensei assim, gente, eu preciso saber quem eu sou e do que eu sou capaz, do que eu tenho potencial de fazer. E se você vai com alguém, você fica focado ali naquela pessoa, como foi comigo na Alemanha, na Inglaterra, porque eu fui com a Kátia, né? Então a gente estava sempre focada, nós estávamos sempre focados uma na outra. Mas o que eu fui sozinha, eu tinha que conhecer pessoas lá, eu tinha que, enfim, é um pouco diferente, aliás, é muito, muito diferente. E assim, eu acredito que eu tenho aprendido bem mais, viu? Bem mais, a procurar lugares, a conversar com pessoas diferentes. Eu lembro quando eu cheguei em Paris, cheguei tão louca para conhecer a Torre Eiffel, que a gente começou a anoitecer. Eu não tinha aonde dormir e eu não sabia aonde tinha lugar para dormir. Eu não falava francês e mal o inglês. Pensei, e agora? Como é que eu vou perguntar? Conheci uma pessoa lá da Califórnia. Gente, eu me achei. Falei, caramba, eu sempre quis ir pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Gente, eu conheci uma pessoa da Califórnia e eu queria saber tudo sobre a Califórnia. E a gente conversava em inglês. É muita coisa que eu acho que vocês gostariam muito de saber. Mas eu vou contando pra vocês devagar. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários, gente, dá like nesse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele relacionada à sociedade da Europa, relacionada à comunicação deles, a forma deles lidarem com as pessoas, com os problemas. Dá um likezinho aqui, dá um likezinho pra mim. Tudo bem que eu contei uma coisa aqui bem assim, dia a dia mesmo, né? Mas eu acho que assim a gente ainda aprende mais, a gente aprende melhor. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo se vocês gostaram. A gente segue aqui no canal, que todo dia tem vídeo novo pra vocês. Vão me pedindo coisas? Escreve aqui pra mim. Ai, Lu, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu ainda nem cheguei na Bélgica, eu não cheguei na Suíça, eu não cheguei na Suécia. Nossa, Suécia. Pelo amor de Deus, se vocês forem viajar pra lá, tem uma ilha lá que chama Visby, que é em Getlin. Em Getlin tem uma ilha que é maravilhosa. Então, se vocês forem para a Suécia, não deixem de ir em Getlin, em Visby, tá? Mas eu vou dando várias diquinhas para vocês, maravilhosas. E se forem no Algarve, gente, tem milhões de praias lá, não deixem de irem. Albufeira, Albufeira, é maravilhoso, tá bom? Então curte aqui, comenta, dá um like, compartilha e segue o canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.